Bem, pois é, estou de volta para a gente dar continuidade aqui ao nosso curso, falando agora a respeito de algo muito importante, ainda ligado à nossa história de vida, que sem dúvida alguma influenciou e nos influencia até hoje enquanto seres financeiros na nossa relação com o dinheiro, que é o que tem falado essa primeira aula, né? Na nossa relação com o passado, nossa relação com o dinheiro, com o que nós recebemos de influência. Agora há pouco eu falava para vocês sobre a herança histórica que a gente recebeu, entendendo que a gente tem que se acostumar com a ideia de sermos prósperos, com a ideia de que é natural enriquecer, que isso não tem nada a ver com ir para o inferno ou prejudicar as pessoas. Eu acho um absurdo isso, né? O sujeito fala dinheiro é sujo. Ah, é? Então tá bom. Então quem é que paga a conta de luz da sua casa? Quem é que compra a comida que você está se alimentando? Quem é que compra a roupa que você está vestindo? Para com isso. Se todo mundo fosse pobre, quem quer dar esmola pra gente? É, porque todo mundo ia ser pobre. Então vamos parar com essa história fiada, porque o dinheiro é de Deus, o mal usa dos homens. Não é? Então a riqueza ela está à nossa disposição para a gente aprender a usar. Se nós vamos saber usar da maneira direita ou não, é outra história. E muitas dessas dificuldades que a gente aprendeu, ou muitos dos pontos fortes que a gente aprendeu, nós devemos ao nosso referencial financeiro. Quem que é o nosso referencial financeiro? Gente, presta só atenção nessa balança que você está vendo aí. Todos nós, no decorrer da nossa vida, tivemos pessoas que nos influenciaram bastante. E é claro que é natural, principalmente na infância, na adolescência, que talvez os nossos pais, o pai ou a mãe, ou um avô, uma avó, ou talvez alguém de fora, tenha nos influenciado ainda mais quando o assunto é dinheiro. A gente costuma dizer que o referencial financeiro ele fica gravado no inconsciente da gente e a gente tende a repetir aquilo que a gente aprendeu dele ou a repelir aquilo que a gente aprendeu com esse referencial se a gente não gosta. Deixa eu dar um exemplo. Por isso a imagem aqui da balança, que são dois pratos, tá vendo? Eu vou me imaginar o seguinte, vamos supor que o Joãozinho, vamos criar o nosso personagem, Joãozinho. O Joãozinho ele cresceu num lar desestruturado, o pai era um bêbado, não trabalhava direito, o pouco de dinheiro que entrava ele gastava em cachaça. A mãe vivia numa preocupação tremenda. E o Joãozinho, claro, tinha o pai como um herói, era um homem e tal. Só que o João começou a ver como a mãe sofria, como o pai chegava bêbado em casa, como era tudo difícil e complicado. Então, de repente, vamos supor que o Joãozinho tenha criado uma animosidade ao pai por causa disso. Então, ele não queria ser como o pai de jeito nenhum. Então, como o pai era uma pessoa que gastava tudo, era irresponsável, talvez o Joãozinho tenha ido para um outro extremo. E ele tenha se tornado o quê? Uma pessoa pão dura, não gasta absolutamente nada. Tenha se tornado uma pessoa mais fechada, uma pessoa que não se relaciona com ninguém, uma pessoa que de repente não consegue ser feliz, porque não conseguiu trabalhar essas experiências da infância. Inclusive, nesse meu exemplo, o Joãozinho precisaria até de uma terapia para lidar melhor com essas experiências. Mas na relação com o dinheiro, talvez ele tenha ido com o oposto. Qual que é o oposto aqui? Bem, o pai gastava tudo, então o Joãozinho não gasta nada. Então talvez ele seja uma pessoa pão dura, não é nem econômica, pão dura, excessiva. Isso o prejudica muito. Por sua vez, vamos supor que o Joãozinho tivesse um irmão gêmeo chamado Pedrinho. É isso aí, o Pedrinho. E o Pedrinho teve o mesmo pai, que bebia cachaça, botava o dinheiro todo na cachaça, brigava com a mãe e deixava faltar coisa dos filhos. E o Pedrinho amava o pai. E ao invés de ir contra o comportamento do pai, ele reproduziu inconscientemente o comportamento do pai. E ele cresceu e também bebe, ou cresceu e também gasta todo o dinheiro, é intempestivo, não sabe fazer um planejamento financeiro. Então, nesse caso, quem foi o referencial financeiro do Joãozinho e do Pedrinho? O pai. Só que observa, cada um foi impactado de uma maneira diferente. Um foi para o extremo, faz a mesma coisa que o pai faz, às vezes até pior. O outro foi para o outro extremo, porque não quer ser como o pai. Entende? Isso é inconsciente. Agora, vamos supor que essa influência não fosse o pai. Talvez o que tivesse impactado mais a figura dos dois tivesse sido a mãe. Na maneira como a mãe lidava com tudo aquilo, na forma como a mãe tinha que lidar com a indiferença do pai, com a irresponsabilidade no caso do marido. Então talvez a mãe tenha sido a heroína e tenha tido uma imagem de importância muito maior do que a do próprio pai. Bem, aí nós precisaríamos entender qual foi o impacto que essa mãe acabou tendo na formação dos dois. Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que todo mundo tem um referencial financeiro. Às vezes, o seu grande referencial financeiro talvez tenha sido seu avô, sua avó. Às vezes, é uma pessoa que você nem conheceu.
Eu tive dois irmãos, né? Na verdade, dois irmãos. Eu tive no nosso curso presencial dois irmãos que o referencial financeiro deles foi o avô. Só que eles nunca conheceram o avô. Mas eles cresceram ouvindo histórias do avô. Seu avô, quando era vivo, tinha fazenda. Seu avô era um homem ousado à frente do seu tempo. Se o seu avô tivesse vivo, com certeza ele faria assim, faria assado. Então, o grande referencial financeiro deles foi o avô. Embora eles nunca tenham visto o avô era super presente nas crenças deles. E davam força para eles agirem da maneira como agiram, para criar os negócios que eles têm. Entende como isso é sério? Então, a primeira coisa é você identificar se o seu referencial financeiro é positivo. Porque talvez a sua matriz não seja muito boa. Talvez você tenha que mudar esse referencial, mudar essa matriz, mudar a referência. Por que a gente chama isso de efeito pendular? Porque a tendência é a gente ir para os dois extremos. Muitas vezes a gente sai de um extremo e vai para o outro para depois descobrir o caminho do meio. Então, quando você para refletir sobre quem é o seu referencial financeiro, e você fala, poxa, de todo mundo que me influenciou, eu tive várias pessoas, mas a minha mãe ou minha avó foi a pessoa. Pô, minha avó era uma pessoa generosa, bondosa, mão aberta. Minha avó era uma pessoa alegre e feliz. E de repente você associou que ser uma pessoa generosa, bondosa, traz felicidade. Aí você foi para o extremo. E dá absolutamente tudo que tem. E talvez isso seja até um problema, né? Mas esse foi o seu referencial. E de repente, por ter visto a avó ser desse jeito, talvez seu referencial agora seja o outro oposto. Qual que seria o outro oposto? Você é uma pessoa tão dura, com medo de perder dinheiro, você não quer ser como sua avó. Ela era muito aberta e as pessoas se aproveitavam dela. Olha que coisa. Quer dizer, a avó é a mesma, a experiência da avó é sempre a mesma. A forma como a gente lida com a experiência é diferente. E sempre é o que vai preponderar. Então, quem é o seu referencial financeiro? É a minha pergunta para você nesse momento do nosso curso. Quais são as pessoas que te influenciaram no passado? Coloque isso no papel. Reflete sobre isso. E comece a identificar até que ponto que realmente você quer que essas influências continuem na sua vida. Antes da gente falar de TED, que é o nosso modelo de prosperidade, eu aconselho vocês a refletirem claramente sobre essa questão. Por quê? Porque para a gente poder construir TED da maneira adequada, a gente vai ter que se libertar de experiências do passado e muitas vezes de crenças ou ideias que a gente aprendeu da religião, da história, dos pais ou de quem quer que seja, sobre como é uma vida próspera. E se você não estiver disposto a trocar a roupa velha pela roupa nova que você quer comprar, aí vai ficar difícil. Né? Aí fica difícil. Então, quem é seu referencial financeiro? É a minha pergunta para a gente poder fechar esse nosso momento de reflexão, tá bom? Aí as pessoas perguntam, tá, Ricardo, eu descobri meu pai, minha mãe, o que eu faço com isso agora? Bem, vai pensando, o que você quer manter desse referencial financeiro e o que você sente que está na hora de abrir mão. Pensa nisso. O que você quer manter dessa pessoa e o que você acha que está na hora de abrir mão.